E aí, gente, tudo bem? Bom, hoje a gente vai continuar aquela parte de fatoração de polinômios, certo? Só que na aula de hoje, a gente vai falar sobre o trinômio de segundo grau, que, apesar de ser um nome muito genérico, né, porque trinômio de segundo grau seria só um polinômio que tem grau 2, né, e tem três termos. Então, isso seria um trinômio de segundo grau, tá? Mas o caso de fatoração de hoje, ele recebe esse nome, porém, ele vai ser a volta do produto de Steven, certo? O produto de Steven vai ter como fórmula geral, né? X mais A vezes X mais B. Ou seja, eu vou ter um produto de dois binômios em que eu tenho um termo em comum e um termo diferente em cada um deles, beleza? Bom, e aí o que acontece? Como a gente já assume aqui no produto de Steven que vai ser X mais A e X mais B e só, isso significa que, nesse caso, a gente vai poder sim considerar A e B como valores negativos, tá? E a questão é que, se eu ficar mudando os sinais deles, se eu ver as quatro possibilidades que eu tenho, né, de mudar o sinal de A positivo ou negativo, B positivo ou negativo, então eu vou ter quatro casos bem diferentes um do outro, tá? Então, para isso, eu coloquei aqui justamente quatro exemplos, beleza? Em que eu faço essa brincadeira de ficar trocando os sinais. Então, por exemplo, o primeiro aqui, eu tenho que tanto A quanto B seriam positivos. O segundo, tanto A quanto B seriam negativos. E vou trocando os sinais deles, tá bom? Para poder ver o que acontece. Então, repara o seguinte. No primeiro caso, em que eu tenho x mais 2 vezes x mais 3, os dois são positivos, e aí se a gente for colocar na fórmula, vai ficar bem intuitivo, né? Então, eu vou ter o termo em comum ao quadrado, né? Esse cara aqui é o termo em comum, então ele vai aparecer aqui ao quadrado, certo? Agora, depois eu vou ter o termo em comum multiplicando a soma de A com B, certo? Então se eu fizer 2 mais 3, isso vai dar 5. Então vai ficar 5x, tudo bem? No final, é o produto de A e B, então 2 vezes 3, que vai dar 6. E aí o que a gente vê é o seguinte, beleza, quando os dois forem positivos, a fórmula vai estar batendo 100%, vai ficar tudo tranquilo. Agora, quando os dois forem negativos, olha o que vai acontecer. Eu vou ter de novo o x ao quadrado, que é o termo em comum, só que quando eu for somar menos 2 com menos 3, pensa aí como se fosse dinheiro, né? Então eu perdi R$ 2 e depois eu perdi 3. No total, perdi 5. Então vai ficar menos 5 vezes x, beleza? Mas o produto vai ficar menos 2 vezes menos 3, sinais iguais, o produto vai dar positivo, certo? Então vai virar mais 6. Bom, agora, no terceiro caso, eu tenho um positivo e um negativo, tá? E aí, quando for fazer a soma, eu vou ter que identificar qual é o maior deles, né? Porque se eu tenho mais 3 menos 2, eu tenho mais positivo do que negativo, então isso significa que vai ficar mais 1 vezes x, né? E o produto, menos 2 vezes mais 3, vai virar menos 6. No último caso, eu troquei os sinais, então ficou o 2 positivo agora e o 3 negativo. E aí, com isso, na soma, é que vai mudar, né? Porque agora, ao invés de ser 3 menos 2, eu tenho 2 menos 3. Então, isso vai dar menos 1. E no produto, vai ficar menos 3 vezes 2, da mesma forma, menos 6. Tá bom? Então, é só você reparar nessas diferenças que vai ter em cada uma dessas quatro possibilidades, tá? Então, o que a gente consegue identificar, por exemplo, é o seguinte. Quando os dois sinais forem iguais, né, seja positivo ou seja negativo, o meu produto tem que dar positivo, o que é meio que óbvio, né? Se você lembra daquela regrinha lá de produto de números inteiros, né, como vocês começaram a ver nessa parte, você vai ter justamente isso, que sinais iguais, quando eu multiplico um pelo outro, isso vai dar positivo, certo? E quando tiver os sinais diferentes, que nem eu tenho aqui nos dois últimos casos, né, um é negativo e o outro é positivo, ou o contrário, quando eu multiplicar um pelo outro, isso vai dar negativo no final, tá bom? Então o que a gente consegue observar é que a gente vai ter essa análise de sinal como sendo uma coisa importante, tudo bem? Bom, e aí a gente vai ter uma técnica para poder a gente usar, tá? A nossa técnica vai ser o seguinte. Primeira coisa, eu tenho que identificar quem é o x da fórmula, ou seja, quem é o termo em comum que eu vou ter no meu produto de x, tá bom? Segunda coisa, eu vou analisar o meu produto. E aí, quando eu falo analisar o produto, estou querendo dizer o seguinte, que você vai analisar qual é o sinal do produto e ver as conclusões que você pode tirar sobre isso.
e depois qual é o número que está no produto. E aí você vai ver quais são os números naturais, né, o par de números naturais, que quando eu multiplico um pelo outro, vai dar esse resultado, tá bom? Por último, a gente vai analisar a soma. E aí a soma, ela vai depender de qual foi a análise que a gente teve no produto. Por quê? Porque se no produto a gente olhou e viu que os dois, A e B, têm sinais iguais, o valor da soma vai ser o valor somado, né? Igual a gente viu ali. Mais 2 com mais 3, mais 5. Menos 2 com menos 3, menos 5. Agora, se os sinais forem diferentes, a gente vai ter a diferença entre eles na soma. Ou seja, se a gente somar o menos 2 com mais 3, isso vai dar mais 1. Eu estou vendo quanto que vai dar de diferença, tá bom? Então, na análise da soma, ela vai depender diretamente da análise do produto. E eu vou poder analisar também, eu vou ter que analisar também, na verdade, o sinal e o número, tá bom? Então, vão ser esses 3 passos que a gente vai tomar, beleza? Bom, então vamos fazer o primeiro exemplo ali da direita, tá? Então, se eu tenho aqui x² mais 3x mais 2, tá? Então, primeira coisa que a gente vai olhar, termo em comum. Quem parece o termo em comum? É só você ver qual é o padrão que aparece, né? O termo em comum, o x aqui da fórmula, ele aparece primeiro elevado ao quadrado, sozinho, depois elevado a 1, multiplicando um número, que vai ser o resultado da soma, e no final ele não aparece, né? O produto de A e B, ele aparece sozinho, então ele não aparece com um termo comum. Então se a gente for ver quem faz isso, é o próprio x, né? Eu tenho aqui x², depois eu tenho x elevado a 1, multiplicando um número, e no último número eu não tenho mais o x. Então, significa que o x vai ser o meu termo em comum, certo? Bom, então, vou colocar aqui, o nosso termo comum é o x, tá? Essa foi a conclusão que a gente chegou. Segunda coisa, agora que eu já identifiquei o termo comum, eu vou buscar quem é a soma e quem é o produto baseado no valor dele, né? Se estiver multiplicando x elevado a 1, é a soma. Se estiver sozinho, ou seja, sem o meu termo comum, então vai ser o produto, beleza? Esses vão ser os critérios que a gente vai usar. Então agora, olhando para o produto, a gente vai ter que olhar, como eu falei antes, primeiro, para o sinal, tá? O que o sinal diz pra gente? O sinal do produto, ele é positivo. Beleza? Qual é a conclusão que a gente chega do sinal do produto sendo positivo? É só a gente pensar. Se eu pego dois números, multiplico um pelo outro, e isso dá positivo, eu só tenho duas possibilidades, certo? Quais são? A primeira, que os dois são positivos, e aí quando eu faço mais vezes mais, vai dar mais. Ou então, dos dois serem negativos, e aí quando eu faço menos vezes menos, também vai dar mais, tá? Então a conclusão que eu chego quando eu vejo que o sinal é positivo é o seguinte, o sinal do produto é positivo, né? Eu chego à conclusão de que os sinais de A e B são iguais, certo? Os sinais de A e B, não são os valores de A e B. Agora, olhando para o número do produto, tá? Qual é o número do produto? 2. Então, eu vou ver quais são os pares de números naturais que, multiplicados um pelo outro, vão dar 2. A gente vê que, como 2 é um número primo, eu só poderia ter o par 1 e 2, certo? Então isso aqui vai funcionar meio como se fosse uma hipótese, que nem a gente falou lá no trinômio quadrado perfeito, tá bom? Eu vou verificar ainda se é o 1 e 2 de fato, mas é a única possibilidade que eu tenho. Ou seja, se não for isso, eu não consigo fatorar com números naturais. Eu posso conseguir fatorar com fração, com números decimais ou algo do tipo, mas a princípio a gente só está falando aqui de fatoração com números naturais, tá? Bom, então essa foi a análise do produto. Agora vamos para a análise da soma. Então, terceira coisa que a gente está olhando, para a soma. Então, de novo, olhando para o sinal dela, o que a gente pode concluir? Bom, o sinal da soma é positivo também. E aí a gente tem que pensar o seguinte. O produto me disse que A e B têm o mesmo sinal, certo? Então eu peguei dois caras que têm exatamente o mesmo sinal e quando eu somei eles, isso deu positivo. Vamos pensar o que pode acontecer. Bom, A e B têm sinais iguais. Então, ou eu estou somando dois números positivos, ou eu estou somando dois números negativos, certo? O que acontece é, se eu somo dois números positivos, por exemplo, mais 1, ou melhor, mais 1 e mais 3, isso vai dar mais 4, certo? Agora, se eu somo dois números negativos, menos 1
somado com menos 3, isso vai dar menos 4. Então, quando eu somo dois números positivos, o resultado é positivo. Quando eu somo dois números negativos, o resultado é negativo. Então, se minha soma está dando positivo, e eu sei que A e B têm o mesmo sinal, então isso só pode significar que os dois são positivos, tá bom? Então, essa é a conclusão que a gente chega, de que A e B são positivos, certo? E aí isso já vai ser muito útil pra gente. Agora, olhando de novo para a soma, só que agora na parte do número, qual é o resultado da soma? O resultado é 3, né? Bom, então o que a gente tem que olhar agora? A gente vai ver o seguinte: como A e B têm o mesmo sinal, então a soma representa o valor agregado dos dois números, certo? O valor de A junto do valor de B. Dentre os pares que a gente viu que podia ser lá no produto, a gente só viu que tem o 1 e o 2. Então a gente vai ver se esse par, com o valor agregado dos dois, ou seja, 1 mais 2, vai dar o resultado da soma. E a gente vê, 1 mais 2 vai dar 3? Vai. Então é isso mesmo. Então significa que a gente pode dizer que o A e o B têm valores 1 e 2, certo? Além disso, A e B têm sinais iguais e são positivos, e o nosso termo comum é o x. E aí o que a gente faz com essas informações? A gente vai juntar todas elas, certo? Então eu sei o seguinte, eu sei que o produto de Steven, ele tem esse formato aqui, né? São dois binômios multiplicados um pelo outro. O termo comum vai ser x. Então é x aqui e x aqui. Eu sei que A e B têm sinais iguais, e esse sinal é positivo. Então é x mais alguma coisa, vezes x mais outra coisa. Como A e B são positivos, a ordem deles não vai importar, né? Se o A vai ser 1 ou se o A vai ser 2, se o B vai ser 2 ou se o B vai ser 1. Então eu vou colocar na ordem normal, certo? Na ordem crescente. Então eu vou botar x mais 1 e x mais 2, certo? Ou seja, esse cara daqui vai ser o trinômio do segundo grau que está lá em cima, o x² mais 3x mais 2, na forma fatorada, beleza? Então, esse que é o raciocínio da fatoração do trinômio do segundo grau, né, que vem lá do produto de Steven. E pode ser que dê errado? Pode, tá? Pode ser que você ache, sei lá, dois pares e nenhum deles obedeça ao critério para chegar no resultado da soma. E aí não tem problema. A questão é, você não vai conseguir fatorar ele, então, dessa forma, tá bom? Mais uma vez, você pode ter fatoração com fração, você pode ter com número decimal, mas a princípio a gente só vai abordar com números naturais. Tranquilo? Então, se quiser dar uma pausa no vídeo e tentar resolver os próximos, fique à vontade. Vamos começar, então, a resolução deles. Beleza? Vamos lá. Bom, então, de novo. Primeira coisa que eu vou buscar, o termo comum. Certo? Termo comum nesse daqui. Quem é que aparece elevado ao quadrado, depois elevado a 1 e depois não aparece mais? É o m, certo? Então, o nosso termo comum, o x da fórmula, né, vai ser o m. Beleza. Segunda coisa, vamos olhar para o produto agora. Olhando para o produto, a gente vai ter no sinal, qual é o sinal do produto? Bom, o produto vai ser esse cara daqui, né? Porque é o cara que não tem o termo comum. O sinal dele é positivo. Então, isso significa o quê? Se o produto é positivo, mais uma vez, está significando que os sinais de A e de B são iguais. Né? Mais uma vez, os sinais são iguais, não são os valores de A e de B. Agora, olhando para o número do produto, o número do produto é 12. Esse aí vai dar mais possibilidade para a gente, né? Então, olhando para o 12, quais são os pares que vão dar 12? O primeiro sempre vai existir, né? Que é o 1 e o próprio número. Então, 1 e 12. Além desse, o que mais que a gente tem? A gente também pode ter o 2 e o 6. E a gente também pode ter o 3 e o 4, certo? Todos eles vão ter como resultado no produto o 12, né? 1 vezes 12, 12, 2 vezes 6, 12, 3 vezes 4, 12 também, tá bom? Para poder não se perder, a gente costuma organizar eles de ordem crescente, quanto ao da esquerda, né? Então, se eu coloquei 1 e 12, o próximo vai ser 2 e 6.
E aí se eu botei 2 e 6, né, o próximo vai ser 3 e 4, tá? Só para poder a gente não se perder. Bom, agora, olhando para a soma, a gente vai ter o quê? Qual é o sinal da soma? O sinal da soma é negativo, certo? Bom, então se o sinal da soma é negativo, mas o produto é positivo, o que significa? Vamos lá. O produto de A e B está dando positivo. Então significa que A e B têm sinais iguais. Então quando eu somo dois números que têm sinais iguais e o resultado é negativo, significa que tanto A quanto B serão negativos. Tá bom? Então isso representa pra gente que A e B são negativos. Bom, beleza então. Agora, olhando para o número, né? O número da soma é 7. E aí o que isso vai representar pra gente? Bom, é só a gente ver o seguinte. Como A e B têm sinais iguais, então a nossa soma ela vai representar o valor agregado deles. Por quê? Se os dois forem positivos, vai ficar, por exemplo, 1 e 3, né, que a gente falou da outra vez. 1 mais 3 vai dar 4. Se for menos 1 e menos 3, vai dar menos 4. Então é o valor agregado dos números, tá? Então significa que 7 tem que ser o valor agregado de um desses três pares que eu peguei aqui em cima, tá? Então vamos lá. Se eu somar 1 e 12, isso vai dar quanto? 13, né? 1 mais 12 dá 13. 13 não é a mesma coisa que 7, então não pode ser esse par. Vamos pro próximo. 2 mais 6 vai dar 8. Então também não pode ser ele, certo? Agora, quando fizer 3 mais 4, beleza, vai dar 7. Então, significa que o par tem que ser, de fato, 3 e 4, certo? Então, já identificamos tudo. Qual é o valor de A e de B, se os sinais deles são positivos ou negativos, se são iguais ou não, e quem é o termo comum. Então agora é só juntar tudo de novo, né? Então vamos lá. O produto de Steven tem esse formato aqui. O termo em comum agora é M. Então vai ficar M aqui e M aqui. A e B têm sinais iguais e os dois são negativos. Então, menos aqui e menos aqui. Se o sinal é o mesmo, a ordem não vai importar, né? Então eu vou colocar o 3 em um e o 4 no outro, só seguindo a ordem crescente mesmo, tá? Então, 3 e 4. Bom, então, M menos 3 vezes M menos 4 tem que dar aquele cara lá de cima, certo? Se quiser verificar isso, é só você fazer. O termo em comum ele vai ficar aparecendo ao quadrado, elevado a 1, depois ele não aparece. Quando o meu termo em comum está elevado a 1, ele tem que estar multiplicando o resultado da soma de A e B. Então, menos 3 menos 4 vai dar menos 7. Perfeito. E o produto vai ter que ser menos 3 vezes menos 4. Então, mais 12. Tá bom? E aí você confere se está tudo certinho. Tranquilo? Então, vamos para o próximo. A gente tem que A ao quadrado mais 3A menos 28. Certo? Então, mesma coisa. Primeiro, buscar quem vai ser o termo comum. Certo? Então é só olhar que o A está ao quadrado, depois A elevado a 1, depois o A não aparece, então o termo em comum é o A, certo? Segundo, olhando agora para o produto, a gente vai ter, olhando o sinal dele, agora é negativo. Se o sinal é negativo, isso significa que A e B têm sinais diferentes, né? Então agora a gente pode falar que os sinais de A e de B são diferentes. Bom, então um vai ser positivo, o outro negativo. Agora, olhando para o número do produto, o número do produto é 28. 28 também não vai deixar a gente com muita possibilidade, né? A gente vai ter o 1 e 28, vai ser o 2 e 14, ou ainda o 4 e o 7, certo? Então são só essas três possibilidades que a gente tem. Agora, por fim, a gente vai olhar para a soma e vai ver o seguinte. O sinal da soma agora, qual é? O sinal da soma é positivo. Só que, peraí, agora não é igual ao primeiro caso. Por quê? No primeiro caso, o sinal do produto era positivo, então significava que A e B tinham sinais iguais.
Se agora A e B têm sinais diferentes, o que vai dizer a minha soma ser positiva? Vai dizer o seguinte, que quando eu pego dois números diferentes, com sinais diferentes na verdade, e eu somo um com o outro, o resultado vai dar diferença entre eles, certo? Exemplo, 3 menos 2 vai dar 1. Se eu fizer 2 menos 3 vai dar menos 1. Quando que deu positivo? Deu positivo quando o meu número de maior valor era positivo, certo? Então, isso significa o seguinte, que se o sinal da soma está dando positivo, então o maior entre eles, tá? Então o maior entre A e B é positivo. Mais uma vez, considerando que A e B são os números naturais, tá? Então ignora o sinal deles. Você vai comparar os dois números que você encontrou, o maior deles vai ter que ser positivo, tá? Agora, se eu olho então para os números, eu vou buscar o resultado deu 3, né? Então, o que vai significar isso? Mais uma vez, a gente tem que voltar na análise do produto. Lá no produto, a gente definiu que A e B tinham sinais diferentes. Se eles têm sinais diferentes, então isso significa que o valor da soma vai ser a diferença entre eles, né? Então, como a gente encontrou 3 como resultado da diferença, a gente vai ver 28 menos 1 vai dar 27, 14 menos 2 vai dar 12, e por fim, 7 menos 4, que vai dar 3, certo? Se 7 menos 4 deu 3, então é isso. Então significa que o par vai ser 7 e 4, certo? Ou 4 e 7, então faz. Agora, com isso daqui, a gente pode dizer então que, vamos lá, A é o termo comum, então eu vou ter o A aparecendo nos dois. A gente sabe que A e B têm sinais diferentes, então só por conveniência a gente costuma colocar mais e menos, tá? Mas a ordem não vai importar. Então eu vou colocar mais e menos. A gente sabe que os números são 4 e 7, mas que o maior é positivo. Então entre 4 e 7 qual é o maior? É 7. Então o 7 tem que ser positivo. Então eu vou colocar o 7 aqui com sinal de mais e o 4 aqui com sinal de menos. Beleza? Então o que acontece? Se a gente tivesse chegado à conclusão de que o maior seria negativo, era só eu mudar na ordem de colocar o 4 e o 7. Eu ia colocar o 7 com um número negativo e o 4 como sendo um número positivo, tá bom? Então, é por isso que a gente tem que tomar um pouco de cuidado e tem que olhar de novo para todas as conclusões que a gente chegou ao mesmo tempo, beleza? Então, esses foram os exemplos, essa é a técnica que a gente usa e esse é o caso de fatoração do produto de Chile, tá bom? Então, vamos só mostrar um quadrinho aqui para poder facilitar um pouco melhor essa análise dos sinais, tá? Bom, então esse aqui foi o quadrinho que eu preparei para vocês, tá? É um fluxograma que vai mostrar pra gente como é que funciona a análise como um resumo do que a gente acabou de fazer, tá? Então a primeira coisa que a gente está olhando depois que eu defini quem é o termo comum é para o produto e definindo se ele vai ser positivo ou negativo, tá? Se ele for positivo, então isso significa que o A e o B vão ter o mesmo sinal e a soma representa o valor agregado deles. Ou seja, se for mais 2 e mais 3, vai dar mais 5. Se for menos 2 e menos 3, vai dar menos 5. Então, mais uma vez, a soma representa o valor agregado, tá bom? Beleza. Agora, se o meu produto der negativo, então a gente vai vir para esse quadrinho aqui de baixo, tá? Em que diz que A e B vão ter sinais diferentes, obviamente, né? Se for positivo com negativo, vai dar negativo. Se for negativo com positivo, vai dar negativo também. E aí a soma representa a diferença entre os números, ou seja, 3 menos 2 vai dar 1. 2 menos 3 vai dar menos 1. Então, o resultado está dando a diferença entre os dois números que a gente tem, tá bom? Agora, independente disso, a gente vai olhar depois para a soma, né? E aí as conclusões que a gente tira na soma depende de qual quadrinho que a gente partiu lá no início, tá bom? Então, por exemplo, se eu já estou nesse quadrinho aqui de cima, né? Ou seja, se meu produto é positivo, quando eu olho para minha soma, a gente vai ter duas possibilidades. Ou ela é positiva, e aí se ela for positiva e meu produto também, então A e B são positivos, beleza? Por quê? Porque a gente já sabia, pela primeira conclusão, que eles tinham sinais iguais. Então agora a gente vai chegar à conclusão de que eles são positivos, tá? Por outro lado, se o meu produto é positivo, mas a minha soma for negativa, então A e B têm os sinais iguais por causa do produto, só que esse sinal é negativo por causa da soma, tá bom? E aí, se você tem o produto negativo,
mais a sua soma for positiva, então o produto negativo indica o quê? A e B têm sinais diferentes. A soma positiva, nessa condição, significa que o maior dos números entre A e B, tanto faz qual vai ser, o maior entre eles tem que ser positivo, tá bom? Agora, se eu já sei que A e B tem sinais diferentes, lá por causa do produto, e a minha soma ainda deu negativa, então é porque o maior entre esses dois números tem que ser o número negativo, tá bom? Então, é assim que vai funcionar esse fluxograma e é assim que vai funcionar o caso de fatoração do produto de Schiff. Tranquilo? Então, até a próxima. Tchau, tchau.